Dia, hora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Jornada da Transformação, aqui com a Maori Treinamentos. A ideia da jornada é que esses ensinamentos, essas histórias te impulsionem, te façam subir o próximo degrau rumo à sua evolução, na sua carreira, uma forma de você colocar em prática todos esses ensinamentos. Se você ainda não me conhece, eu sou o Ronan, sou treinador e CEO da Maori Treinamentos. Estou aqui hoje com um grande expert, uma pessoa que me foi apresentada há pouco tempo e eu já estou encantado com a sua história, com seus ensinamentos, com tudo aquilo que ela faz, que é o professor Alan Matos, mestre em oratória, com livros publicados, quase 3.000 pessoas já treinadas nos seus cursos de oratórias. Então, pegue seu lápis, pegue a sua caneta, pegue seu papel e aproveite para anotar o máximo de sites que você tiver aqui com o professor Alan Matos. Então, muito obrigado, professor. Seja bem-vindo a Maori Treinamentos e a Jornada da Transformação. Olá, Ronan. Olá, você que nos assiste neste momento. Ronan, muito obrigado por essa oportunidade. É uma grande honra fazer parte, a partir deste momento, da Maori Treinamentos, com o objetivo de transformar vidas, de potencializar histórias e fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso que nós estamos aqui nessa jornada da transformação. Perfeito, professor. Falou tudo, a ideia é essa mesmo, né? Inspirar mudanças, mudar a vida das pessoas, transformar o nosso mundo num lugar mais próximo, né? Professor, sei que você é um mestre em oratória, então fala um pouquinho aí dos seus livros, da sua história, que eu tenho certeza que vai inspirar bastante pessoas que estiverem vendo isso. Ronan, na verdade, a minha história na oratória, ela pode ser equiparada aqui muito bem a uma grande jornada. Posso dizer para você e para todos que nos assistem neste momento que a oratória me resgatou. A oratória, ela salvou de fato a minha vida e me transformou naquilo que eu sou hoje. Eu, como a grande maioria dos brasileiros, vim de uma família extremamente simples, de uma família extremamente humilde, mas eu era alguém que tinha um sonho. Só que esse sonho, para ser alcançado, eu passei por inúmeras dificuldades e eu tinha desde cedo o sonho de ser um advogado. Eu sempre achei o advogado como se fosse o super-herói da vida real, aquele super-herói sem capa. Sempre a questão referente ao profissional da área do direito sempre foi algo que me seduziu muito. Mas eu era um jovem que veio de uma família muito humilde e eu era gago. É isso mesmo, Ronan. Eu era gago. E a gagueira, ela me prejudicou muito, principalmente na minha juventude. E a minha gagueira era tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que eu era o gago dançarino. O que é ser um gago dançarino? Na minha cabeça de jovem, eu sempre queria me comunicar, mas aí na minha cabeça eu achava que se eu mexesse o corpo, as palavras elas fluiriam com maior tranquilidade, com maior facilidade. Então eu, no processo de comunicação com as outras pessoas, ficava nervoso, começava a gaguejar e começava a mexer o meu corpo com o objetivo aí de tentar fazer com que as palavras fluíssem. Obviamente isso não acontecia, eu ficava ainda mais nervoso, gaguejava ainda mais, e era uma atração à parte para a grande maioria das pessoas que estavam ao meu redor. Em 1998, eu comecei a colocar em prática realmente o meu sonho de me tornar um advogado, de me tornar um profissional da área do direito. Em 1988, eu finalmente entrei no meu curso de Direito, numa universidade muito conhecida aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, mas eu entrei ainda na faculdade sendo um gago. E nessa época eu ainda era também mecânico de automóveis. Então eu entrei na faculdade sendo um filho de pobre, mecânico de automóveis e gago. Eu era realmente um elemento estranho naquela época, num mundo que era tão elitizado, num mundo que era tão fechado, onde quem estava ali normalmente eram filhos de famílias ricas. E lá estava um pobre,
gago e mecânico de automóveis. Eu me lembro que no primeiro semestre, que nós chamamos de primeiro período do curso de Direito, eu passei alguma das minhas maiores provas, porque a gagueira foi um elemento que me travou muito. Não só a gagueira, como também o medo de falar em público. Eu morria de medo de falar em público. Eu tinha uma dificuldade muito grande, o que era acentuado através da gagueira. Nas apresentações de trabalho, eu era a sensação da turma, não porque eu já era um exímio orador, mas porque eu era um gago tentando apresentar um trabalho, algo que era a sensação da turma. Era algo que, na percepção deles, era engraçado de se ver, era engraçado de se presenciar. Um belo dia, eu me lembro que no primeiro período do curso de Direito, eu precisava apresentar um trabalho nas disciplinas iniciais, envolvendo um instituto jurídico muito conhecido, até por uma expressão latina, que é vacatio legis. Imagine você, meu caro Ronan, e você que está assistindo a esta entrevista neste momento, um gago falando vacatio legis. Realmente não foi algo fácil, e eu demorei vários e vários minutos para falar essa expressão latina, vacatio legis, e foi vavá, cacá, e sioiô, legis, tentando, a turma inteira se divertindo com aquilo, olhava para o professor, ele estava até assim, porque era algo engraçado de se ver, mas aquilo me marcou muito, meu caro Ronan. Eu estudava numa faculdade do interior, em que eu pegava um ônibus especial. A faculdade que eu fiz é na cidade de Itaúna, foi a Universidade de Itaúna. Então eu pegava todo dia um ônibus na Praça da Estação, por volta de 17h30, para poder ir até a Universidade de Itaúna. Tinha aula lá de 19 às 22h30, e depois pegava o ônibus especial de volta para casa. Neste dia em que eu apresentei o trabalho, na verdade, nesta noite em que eu apresentei o trabalho, eu fui o último a sair da sala de aula, porque eu estava muito cabisbaixo, estava muito chateado com o que tinha acontecido naquela apresentação. Cheguei no ônibus especial, sentei no último lugar do ônibus, e nas quase 2 horas do trajeto de Itaúna até Belo Horizonte, eu tive uma conversa com Deus em meio a alguns choros. E a conversa que eu tive com Deus foi a seguinte: meu Deus, eu não vou conseguir realizar o meu sonho de me tornar um advogado. Eu nunca vi advogado gago, eu não consigo falar bem em público, eu não consigo sequer me comunicar em público por causa da minha gagueira, eu vou desistir do meu sonho. E nesse momento, na transição do primeiro período para o segundo período do curso de Direito, eu quase desisti do meu sonho de ser advogado. Aí o semestre terminou, o primeiro período terminou, teve o período das férias, e nesse período nós temos a recuperação das nossas energias, a renovação dos nossos sonhos, e eu não desisti. No início do segundo semestre do curso de Direito, era bem diferente do que acontece hoje. Naquela época, os professores, no primeiro dia de aula, passavam os livros que seriam estudados, e os professores exigiam que os livros fossem comprados. Eu, com o meu salário de mecânico de automóveis na época, não tinha dinheiro para comprar livros novos, então eu ia nos famosos sebos. Sebo é um lugar extraordinário, e eu ia no principal, que é o sebo do edifício Maleta, aqui em Belo Horizonte. E lá na prateleira do sebo, né, procurando lá livros de direito civil, eis que eu encontrei um livro de oratória. Um livro que tinha como título Como Falar Corretamente e Sem Inibição. Nesse momento, os meus olhos brilharam e eu percebi que eu precisava exatamente daquilo para mudar a minha realidade e principalmente para mudar o meu futuro. Comprei aquele livro, baratinho no sebo, como se hoje fosse aí R$3, R$3,50. Comecei a ler o livro. O livro ele tinha toda uma parte teórica e também parte prática, inclusive para melhorar aí a questão da respiração, a melhora da dicção.
comecei a colocar em prática aqueles exercícios, percebi que aqueles exercícios funcionavam, eu me coloquei como um experimento vivo disso, fui melhorando cada uma das fragilidades, potencializando cada uma das minhas competências, das minhas habilidades, consegui transformar a minha jornada na faculdade. No final do curso, eu fui escolhido à unanimidade pelos meus colegas de turma como o orador da turma, porque eu já não era mais o gago dançarino, mas eu era realmente agora alguém que tinha o controle da sua vida nas próprias mãos. Eu controlava naquele momento o meu destino e eu controlava exatamente aquilo que eu queria me tornar. E, meu caro Ronan, o discurso que eu proferi na minha cerimônia de colação de grau, eu chamo até hoje de grito de liberdade. Eu dei naquele momento o meu grito de liberdade e a partir de então eu não parei mais de estudar oratória, comunicação e todos os processos relacionados a essa temática. Logo depois, então, de ter realizado o meu sonho de me tornar advogado, eu comecei a procurar outros sonhos que a oratória me possibilitou, como, por exemplo, o sonho de me tornar um professor. Para o professor, uma boa oratória é um elemento obrigatório. Depois disso, eu consegui, então, me tornar professor universitário. Hoje eu sou professor de Direito em curso de graduação e pós-graduação aqui no estado de Minas Gerais, já há 16 anos, então estou caminhando aí para 20 anos de docência. De tanto estudar oratória, eu tive o sonho de também compartilhar o que eu aprendi com as outras pessoas, e aí eu abri um curso de oratória aqui em Belo Horizonte, que já existe há quase 10 anos, e que, como você bem disse, já capacitou quase 3 mil profissionais das mais variadas áreas. Dessa minha experiência de 10 anos de curso de oratória e capacitação de quase 3 mil pessoas, surgiram aí 3 livros técnicos envolvendo a oratória. Meu primeiro livro é esse daqui, se chama Curso de Oratória, Saiba Como Libertar o Orador que Existe em Você, e veja que o nome é bem sugestivo, porque realmente eu consegui libertar o orador que existe em mim, e a partir de então eu tenho defendido que qualquer pessoa, repito, qualquer pessoa tem um orador dentro dele, que com o conhecimento técnico necessário e com algumas metodologias e algumas técnicas, esse orador pode ser, sim, libertado. Depois deste livro, um ano depois, eu fiz o lançamento do meu segundo livro, que é esse daqui, se chama 40 lições para despertar o orador que existe em você. Esse livro ele tem uma pegada diferente, ele não é um curso completo como o anterior, mas é um livro que traz 40 dicas rápidas, 40 lições rápidas para aquele que vai dar uma aula, para aquele que vai ministrar uma palestra, aquele que vai dirigir um seminário e não sabe nem por onde começar. Esse livro aqui é o livro de consulta rápida, é aquele que nos salva em momentos emergenciais. E no ano passado, eu fiz o lançamento do meu projeto mais audacioso, que é representado por este livro, que é o livro Oratória para Professores, que é um livro em que eu analiso a oratória, a comunicação, especificamente na visão do professor, especificamente naquele que está em sala de aula, construindo o conhecimento com os alunos. E posso dizer, sem qualquer tipo de exagero, a você, Ronan, e a todos que nos assistem nesse momento, se não fosse a oratória, se a oratória não tivesse entrado na minha vida, eu não estaria aqui com vocês neste momento, dando este depoimento e me colocando como uma pessoa que foi completamente transformada pelo poder da oratória, pelo poder da comunicação. Perfeito, professor. Parabéns pela sua história. É um grande privilégio ter você aqui compartilhando isso com a gente na Jornada da Transformação. E um dos meus mentores, professor, na área de neurociência e na área de programação neurolinguística,
é o Anthony Robbins, né? Conhecido como Tony Robbins. Já capacitou aí, sei lá, né? Mais de 20 milhões de pessoas pelo mundo. E ele fala que a nossa vida ela muda no instante, né? Que foi o seu instante ali no sebo. Então, naquele instante você enxergou algo que brilhou. Eu também acredito muito nessa conversa que você teve aí com Deus. Então, ele naquele momento pode te dar a oportunidade de mudar a sua história. Não de mudar por si só, né? Mas te deu a oportunidade de correr atrás de algo e mudar a sua história. E aí você teve a atitude necessária para fazer isso. E a oratória, a comunicação, é uma habilidade, talvez uma das mais primitivas, digamos assim, nas primeiras ali que o ser humano desenvolveu, para que pudesse viver em comunidade, pudesse se expressar, pudesse sobreviver. Então, assim, como que você pode falar para o nosso ouvinte hoje, né? A importância que essa oratória vai entrar ali na vida dele, seja em qualquer profissão. Né? Como é que ele vai buscar isso para ele? Como é que ele vai usar isso para se transformar? Né? Qual é a importância disso para ele se transformar? Ronan, extraordinária pergunta. Isso passa por vários pontos muito bem específicos. Como eu citei no meu próprio caso, eu precisava da oratória, inclusive em virtude da área de atuação que eu escolhi para o meu futuro. Realmente, sem dominar a oratória, sem ter uma boa comunicação, eu não teria sucesso como advogado e muito menos não teria sucesso como professor de direito. Né? Mas, diferentemente do que muita gente ainda pensa até hoje, uma boa oratória, uma boa comunicação já não é mais destinado apenas e tão somente a um determinado grupo de profissionais. Por que eu digo isso? Porque eu percebi que quando eu comecei a estudar oratória, há mais de 15 anos, havia uma ideia de que quem precisava conhecer oratória, quem precisava estudar oratória, quem precisava ter uma boa comunicação, eram apenas e tão somente os profissionais da área do direito, os profissionais da área da educação, os professores propriamente ditos, e aqueles que fossem grandes gerentes, diretores de empresa, aqueles que fossem ministrar uma palestra, apenas e tão somente para esse grupo. O que eu percebi com o passar do tempo? Que oratória, comunicação, é hoje mais do que nunca um tema, uma competência, uma habilidade que o profissional de toda e qualquer área precisa dominar. Repito, oratória, comunicação é um tema que hoje todo profissional precisa se interessar e precisa desenvolver. Fiquei sabendo que você já teve aí um outro painel, uma outra entrevista com um outro professor em que se falou muito das competências e habilidades. Então, você que está me ouvindo nesse momento, fique muito atento às chamadas hard skills e soft skills. Hard skills, competências e habilidades técnicas, que foram as que mais foram valorizadas ao longo das últimas décadas. Só que, modernamente, se tem valorizado muito as chamadas soft skills. E as soft skills são habilidades, competências comportamentais, como, por exemplo, liderança, resolução de conflitos, e aí trazendo para o nosso assunto de hoje, comunicação. Tanto a comunicação que você faz de forma direta com seus colegas de trabalho, com seus subordinados ou superiores hierárquicos, como também a comunicação que você desenvolve em público. E aí entra a oratória. Então, quem precisa hoje ter uma boa oratória? Profissionais de todas as áreas. Como eu sou um profissional que já está nessa área há um certo tempo, eu tenho percebido, Ronan, que até em processo de seleção de estagiário, repito, de estagiário em grandes corporações, lá naquelas dinâmicas, tem lá uma dinâmica que visa aferir se o candidato tem ou não algum conhecimento sobre oratória, se ele sabe ou não como se portar corretamente em público, como, por exemplo, ministrar uma mini palestra, como proferir um pequeno discurso. Então, aquele que hoje é extremamente tímido,
aquele que é inibido demais, aquele que morre de pânico só com a ideia de um dia estar diante de uma coletividade de pessoas e falar alguma coisa, esse está perdendo vaga no mercado de trabalho, esse está perdendo vaga no mundo corporativo, por mais inteligente, por mais intelectualizado que ele seja, ele está perdendo espaço no mercado de trabalho, e isso não pode acontecer com você que está nos ouvindo, com você que está nos assistindo nesse momento. Não permita que o medo de falar em público atrapalhe a realização dos seus sonhos. Não permita que o medo de falar em público seja uma trava para que você consiga alcançar os seus objetivos. Perfeito, professor. Falou perfeitamente, porque a soft skills, a hard skills, a gente está falando aqui de habilidades, né? Logo, habilidades é algo treinável. Todo mundo pode aprender. Eu te vi sua história aí que a gente dá risada e sofre ao mesmo tempo, né? A gente dá risada quando você fala do gago dançarino e sofre pela empatia, se colocando naquela posição, né? Ou talvez a compaixão de você ali no ônibus, chorando por causa, vendo seus sonhos se esvaírem das suas mãos, mas você treinou, continua treinando para que cada vez seja melhor naquela habilidade. Então, ou seja, para você que está nos ouvindo, né, habilidade é treinável. Então, se o professor Alain transformou a história dele com oratória, tem 3 livros publicados, treinou mais de quase 3.000 pessoas em oratória, olha o poder que isso pode ter na vida de qualquer pessoa, né, professor? Então, você escreveu um livro falando nas 40 lições para despertar o orador na pessoa, né? Poderia falar para a pessoa que está assistindo a palestra alguma dessas lições que a pessoa pode fazer? Talvez se ela tiver uma apresentação hoje, uma reunião pelo Zoom, né? Movimento, ou pelo outro aplicativo, no momento que a gente vive agora, na pandemia, as pessoas vão se reunir online e tem medo disso também, né? Não está na frente das pessoas, mas fecha uma câmera, fecha um microfone. Então, assim, algumas dicas que a pessoa pode utilizar ainda hoje, professor? Ronan, vou compartilhar aqui algumas dicas fundamentais que eu utilizei, inclusive, na minha história. A primeira dica que abre esse livro 40 lições, ou a primeira lição que abre o livro 40 lições, é uma lição até muito curiosa, em que eu afirmo que falar em público é algo sensacional. E aí, em um primeiro momento, essa lição pode soar estranho, né? Mas por que falar em público é algo sensacional? Porque eu aprendi por experiência própria que, primeiro, a grande maioria das pessoas, e principalmente brasileiros, acha que falar em público é algo ruim, é algo péssimo, é algo terrível e que só faz mal para as pessoas. Mas por que muita gente tem essa impressão? Porque realmente, quando nós estamos diante de uma coletividade de pessoas, seja pessoalmente ou virtualmente, como nós dois estamos fazendo aqui neste momento, quando estamos diante de uma coletividade de pessoas, nós somos vistos. Também nós somos analisados. E, por vezes, nós somos criticados. Ser humano, via de regra, não gosta de ser visto, analisado e muito menos criticado, o que faz com que grande parte das pessoas já estabeleça ali uma redoma em relação a essa questão de falar em público e fuja das oportunidades de falar em público. Então, primeira coisa, nós não podemos pensar que falar em público é algo ruim. Só que eu tenho defendido também nos meus cursos e livros que falar em público também não é algo simplesmente bom. Por quê? Porque falar em público representa para nós uma grande oportunidade. Uma oportunidade de mostrarmos a nossa qualidade, uma oportunidade de mostrarmos a nossa intelectualidade, a oportunidade de mostrarmos as nossas mais variadas habilidades e competências, e a oportunidade, meu caro Ronan, e você que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, a oportunidade ela funciona da seguinte forma: ela vem à nossa porta e bate uma vez. Se nós não abrirmos a porta, ela vai embora. Pode ser que ela até volte uma segunda vez, porque ela persiste na nossa vida. Mas se na segunda vez que ela bater na nossa porta e nós não abrirmos a porta,
pode ser que ela não bata nunca mais na nossa porta. Então, a primeira lição, a primeira dica é: falar em público não é algo ruim, mas também não é algo simplesmente bom. Falar em público é algo sensacional e que, repito, mudou a minha vida e pode mudar a sua vida, pode mudar a sua jornada, pode mudar a sua carreira. Então, não perca oportunidades de você falar em público. Como eu trabalho muito, Ronan, também com o mundo corporativo, me permita dar uma dica aqui para quem está nos assistindo. Mais um compartilhamento interessante. Quando você está em uma reunião e seu chefe, seu superior hierárquico, por exemplo, te passa a palavra, não existe pior resposta para você dar neste momento do que: não tem nada para falar, não. Ou não tem nada para contribuir, não. Essa é uma das piores respostas que um subordinado pode dar, porque ele acabou de perder ali uma grande oportunidade. Tem um ditado muito antigo que o mundo conhece, que é: aquele que não é visto, não é lembrado. Eu coloco um complemento aí, tenho defendido que aquele que não é visto e não é ouvido, não é lembrado. Então, não perca as oportunidades de você ser visto e de você ser também ouvido. E aí a oratória é um poderoso instrumento que auxilia você no processo de ser ouvido. Mas ser ouvido falando com propriedade, falando com segurança. E aí algumas outras dicas que nós podemos dar é: em uma apresentação em público, em uma fala, nunca use o mesmo tom de voz do início ao fim da sua fala, do seu processo de comunicação, porque principalmente se for uma fala um pouco mais longa, como por exemplo uma palestra ou mesmo uma aula, isso vai provocar um certo desinteresse nas pessoas a partir de alguns minutos. O público vai se cansar mais facilmente. Percebam que nessa conversa que eu estou tendo aqui com o Ronan, em vários momentos eu estou fazendo variações do meu tom de voz. Isso é uma estratégia, essa é uma técnica. Inclusive, uma das que eu mais gosto de utilizar é a técnica da elevação do tom de voz, repito, em momentos estratégicos. Então você tem que ter um tom de voz que seja um tom de voz mais forte, um tom de voz mais envolvente, e aí uma das dicas mais fundamentais, uma das lições que eu considero mais importantes nesse processo, meu caro Ronan, que é o atributo da emoção. Alguns filósofos chamam também a emoção de paixão ou de entusiasmo. Nós vamos usar essas três nomenclaturas: emoção, paixão, entusiasmo. Elas são fundamentais para o sucesso do orador, do palestrante, do professor, nesse processo de comunicação. Isso por quê? As pessoas devem estar perguntando, mas emoção em que sentido? A emoção diz respeito àquele brilho no olho do orador, do palestrante, do professor. É toda aquela energia que ele traz consigo que muda, inclusive, a sua expressão corporal. Quando o orador, o professor, o palestrante fala com emoção, com paixão, com entusiasmo, ele passa para o público a ideia de que ele mesmo acredita naquilo que ele está falando. E aí isso nos leva para uma outra área, que é a área da persuasão, muito utilizada, por exemplo, pelos profissionais da área do direito. Mas não se esqueça, quando você fala com emoção, com paixão, com entusiasmo, você passa para o público a ideia, a sensação de que você mesmo acredita naquilo que você está falando. Agora, quando você fala sem paixão, sem emoção, sem entusiasmo nenhum, seu olho não está brilhando, você também passa uma mensagem para o público, que é o que eu estou simulando agora, neste momento. E que mensagem é essa? A mensagem de que
você, palestrante, orador, professor, não acredita naquilo que você está falando. E aí o efeito de uma palestra assim é desastroso. Então lembre-se, sempre que estiver falando em público, fale com emoção, com paixão, com entusiasmo, para que a sua energia transforme também a vida das pessoas e que você possa contribuir positivamente nesse processo de transformação de vidas. Perfeito, perfeito, muito bom. Trazendo para o lado aqui que eu ensino, que eu dou aula, que eu treino pessoas, a gente falou aí sobre a emoção, é uma área que eu adoro estudar e muito do que se sabe sobre o comportamento humano a gente traz de herança do Napoleão Hill. Então, quando se fala assim, a pessoa tem aquele medo, né? A emoção do medo mesmo faz a pessoa se impactar e não ir para frente para ter essa oportunidade de se expor, de passar a sua mensagem, ser ouvido e ser lembrado. Muito disso vem dessa crença de não conseguir enxergar. Então, vejo muito como isso, né? Uma das poderosas dicas para se falar em público, para ser um bom orador, para ser um bom palestrante, um bom professor, ou um excelente profissional de trabalho, tem uma soft skill ligada a isso, a comunicação muito boa. É a pessoa primeiro se inundar da crença de que ela é capaz, né? O Napoleão Hill sempre falou sobre isso. Antes de você subir o próximo degrau, antes de você atingir uma posição mais elevada, certifique-se que você conseguirá infalivelmente. Perfeito, professor. Eu adorei todas essas dicas, todo esse papo. E eu queria, para encerrar, te fazer uma última pergunta, que é a pessoa que assistiu essa maravilhosa palestra com o expert hoje, o professor Alan Matos, o que ela pode fazer assim que ela acabar, né? O próximo passo. Poxa, beleza, convenci que oratória, a comunicação é algo importante para mim e eu tenho certeza que várias pessoas se enxergaram aí na sua jornada do guerreiro, nessa transformação. Então, o que ela pode fazer hoje? Né? Acabou a palestra, parte para isso. Ronan, a resposta é ação. Se você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo nesse momento, tem medo de falar em público, e se isso tem funcionado como uma trava para você se desenvolver, para você ter sucesso no campo profissional, para você realizar os seus sonhos, não fique parado e comece a se movimentar e comece a fazer um investimento em você mesmo. Eu aprendi nesses quase 20 anos que eu sou professor universitário e 10 anos de professor de oratória, que não existe nada que transforma mais o ser humano do que o conhecimento. Então, se você tem medo de falar em público e está perdendo oportunidade por causa disso, se você não domina a arte de falar em público, não nasceu com o tão falado dom de falar em público, e isso tem atrapalhado, tem se mostrado como um obstáculo para a realização dos seus sonhos e dos seus projetos, se movimente. Saia da inércia. E como que nós fazemos isso? Através da busca do conhecimento. E olha que hoje o conhecimento está bem mais fácil, está bem mais disponível do que na minha época, década de 1980, quando um filho de pobre, gago e mecânico de automóveis entrou na faculdade de Direito com o sonho de ser um advogado. Hoje o conhecimento está aí de uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais fácil. Eu, por exemplo, Ronan, eu não tive condição de realizar um curso de oratória. Era um dos meus sonhos, mas o meu salário como mecânico de automóveis não me possibilitava fazer este investimento. Por quê? Naquela época, o curso de oratória era como se fosse na moeda de hoje, mais de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.500. Meu salário de mecânico não me possibilitava isso. Mas hoje não. Existem uma série de cursos, uma série de treinamentos que têm valores que são acessíveis para os profissionais de todas as áreas, inclusive para estudantes, para aquele que está na correria acadêmica, para aquele que trabalha o dia inteiro e estuda à noite. Inclusive, a Maori Treinamentos vai divulgar em breve uma agenda de cursos de oratória, de treinamentos de oratória, inclusive comigo. Então, se eu mudei a minha história através da oratória, você também pode mudar a sua
a sua história. Faça, então, investimentos em você, procure livros que tratam sobre o tema oratória, comunicação, desenvolvimento de soft skills, procure cursos de qualificação, porque, repito, se você não nasceu com o dom da oratória, você tem hoje instrumentos, você tem hoje cursos e capacitações que vão permitir que você incorpore esta característica à sua personalidade e você pode sair de alguém extremamente limitado pelo medo de falar em público para chegar a alguém que vai ser, sim, um grande orador, um grande palestrante e vai se tornar um profissional de referência na sua área. Perfeito, professor. Muito obrigado por suas palavras, por sua contribuição. Muito obrigado pelo entusiasmo que você entregou, esses conhecimentos, essas habilidades, essas lições aqui na Jornada da Transformação. Seja muito bem-vindo a toda a nossa tribo e muito obrigado. Pode despedir do pessoal aí, fique à vontade. Bem, eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade, Ronan, e é uma oportunidade que é muito importante também para mim, porque eu imagino que neste momento vão assistir a essa nossa entrevista inúmeras e inúmeras pessoas, entre elas pessoas cheias de sonhos. Inúmeros estudantes, por exemplo, que têm o sonho de se tornar um profissional através das graduações que estão escolhendo, pessoas que querem mudar completamente as suas vidas. E eu vou confidenciar aqui para você e para todos que nos assistem que, além de todas as dificuldades que eu compartilhei com vocês ao longo da minha jornada, eu encontrei também inúmeras pessoas que eu chamo de destruidoras de sonhos. Inúmeras pessoas, ao longo da minha caminhada, viraram para mim em algum momento e disseram que eu não iria conseguir. Disseram, por exemplo, na época em que eu era mecânico de automóveis, e esse negócio de ser advogado, médico, engenheiro, isso era coisa para filho de rico, e como eu era filho de pobre, eu deveria me acostumar na graxa da mecânica, porque era ali que eu viveria pelo resto da minha vida. Eu escutei isso. E os destruidores de sonho, os assassinos de sonho, eles estão à solta por aí, em todos os lugares. Estão no nosso ambiente de trabalho, por vezes estão dentro da nossa casa, estão na nossa faculdade. Então, não permitam, como recado final que eu posso dar é, não permitam que destruidores de sonhos, não permitam que assassinos de sonhos interrompam a sua jornada e, principalmente, não permitam que eles interrompam os seus sonhos. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade e vai ser uma grande satisfação encontrar você que está me ouvindo e me assistindo nesse momento em um curso de oratória. Fraterno abraço e muito sucesso a todos. Bem, muito obrigado. Ficamos aí então com esse grande ensinamento do professor Alan Matos e essa lição final, né? Seja um gestor da prosperidade, não um gestor da contaminação. Então, muito obrigado. Escreve aí seus comentários, o que você achou. Tem os livros do professor disponíveis para você comprar. Tem um curso de oratória, em breve vai ter uma agenda aqui. Se relacione com a gente, né? Siga a gente nas redes sociais, se relacione, porque juntos a gente busca mais prosperidade. Te vejo na próxima palestra. Um forte abraço. Tchau, tchau.